Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita. Meu nome é Yuri Castro e serei seu companheiro nesta jornada em que estudamos, refletimos e colocamos em prática os ensinamentos espíritas. Se você gostar do que ouvir, não se esqueça de se inscrever e acompanhar nossos episódios semanais lançados todas as segundas-feiras. O tema de hoje é suave e profundo ao mesmo tempo. Vamos conversar sobre a resignação, não como um sofrimento passivo, mas como uma força espiritual. O que será que o Espiritismo nos ensina sobre aceitar as provas da vida? E como podemos diferenciar a resignação da desistência? Vamos refletir juntos? E a mensagem inicial do nosso episódio de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, e o Espírito Lacordaire vai dizer que bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Portanto, aqui esse Espírito já alude à Terra sendo esse planeta em que o sofrimento ainda existe e ele serve como esse instrumento, ele serve como essa forma que nós temos de provar a submissão a Deus, a nossa fé, que são elementos muito importantes na resignação. Mas o que é a resignação? No uso cotidiano, a resignação pode soar como uma desistência, mas no contexto espírita, o significado dessa palavra é bem diferente. Resignação é a aceitação serena e consciente das dificuldades da vida, baseada na fé, na confiança na justiça divina e na certeza de que tudo tem um propósito. Também na certeza de que tudo acontece como tem que acontecer, no seu devido tempo, da sua devida forma. O que muitas vezes nos traz revolta, pois não entendemos como as coisas acontecem. Nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que se chama Bem-aventurados os aflitos, que o verdadeiro espírito de resignação não é submeter-se à fatalidade, mas reconhecer que o sofrimento faz parte do plano divino para o nosso crescimento. O Espiritismo, meus amigos e minhas amigas, ele nos lembra que a vida não é aleatória. Tudo que nós vivenciamos, as alegrias, as dores, elas são oportunidades cuidadosamente permitidas pela sabedoria divina para que nós possamos desenvolver as nossas virtudes, reparar os nossos erros e crescer moralmente. Mais além, em O Livro dos Espíritos, nós aprendemos que os espíritos, antes de reencarnarem, escolhem as provas que enfrentarão, por eles saberem que certas experiências são necessárias ao seu crescimento espiritual, que é aquele crescimento que nós já mencionamos aqui outras vezes também, que se trata desse crescimento individual, desse desenvolvimento que é intransferível, não podemos terceirizar esse nosso desenvolvimento pessoal. E os espíritos reencarnantes, então, juntamente com o departamento de reencarnação, com aqueles espíritos dedicados a isso, buscam certas provas para que eles possam crescer da forma eterna, da forma espiritual. Por isso, a resignação perante estas provas ou perante uma expiação de um erro cometido, ela não é um sinal de fraqueza. Não, meus amigos e minhas amigas, a resignação é esse sinal de amadurecimento espiritual, é essa força silenciosa do Espírito. É quando nós deixamos de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Isso é muito injusto, por que eu estou sofrendo assim? Por que a outra pessoa do lado não está sofrendo da mesma forma que eu? Como é que eu tenho tão pouco, outros têm tanto? E por aí vai. Nós deixamos de perguntar dessa forma e passamos a perguntar: o que eu posso aprender com essa experiência então? E que de forma essa experiência contribui para o meu crescimento como espírito imortal?
A resignação, portanto, não é essa aceitação passiva, essa desistência perante as dificuldades. O benfeitor espiritual Emmanuel nos adverte que a resignação não é derrota e nem desânimo. É serenidade luminosa da alma que confia em Deus mesmo em meio às tempestades. Vejamos que bonito, meus amigos e minhas amigas. Esse recado que nos lembra que a resignação não é essa inércia, não é essa derrota, essa aceitação, esse desânimo perante as dificuldades, perante as provas mais acerbas que existem. Não é deixar de lutar, então, mas sim lutar sem revolta, sem amargura, com esperança e oração, mantendo a fé em nossos corações na luta que nós devemos lutar. Ter esse entendimento daquilo que nós conseguimos mudar e trabalhar para mudar, mas também entender as coisas que nós não conseguimos alterar. E aí quando vem a resignação, que é, como já falamos, essa força silenciosa. A resignação, portanto, não marca o fim do esforço, muito pelo contrário, ela marca o início da paz interior. Paz esta que provém somente quando o espírito se resigna, quando o espírito aceita a vontade de Deus. Uma frase muito bela que eu gostaria de trazer aqui para vocês diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Mas por que será? Porque o coração alçado a Deus, com o pensamento na justiça divina, ele conseguirá se resignar mais facilmente. Mais além, a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, que escreveu através de Divaldo Franco, ela fala que a resignação é uma aceitação inteligente. Vejamos essa palavra, esse termo que ela utilizou. É a aceitação inteligente daquilo que não pode ser mudado de imediato, sem a revolta que gera desequilíbrio psíquico. Para Joana de Ângeles, então, a resignação está ligada a essa maturidade emocional, porque quanto mais nós resistimos, quanto mais nós nos revoltamos contra tudo aquilo que nós não podemos mudar, maior é o nosso sofrimento. Mas quando nós aceitamos com lucidez, nós ganhamos paz, ganhamos força e muitas vezes até mesmo o processo da cura provém disso. Portanto, nós aprendemos que longe de ser passividade, a resignação é essa escolha consciente de confiar, como nós já falamos antes, no tempo de Deus e de focar no que nós podemos transformar, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, o nosso mundo íntimo. Esse nós temos controle, esse nós podemos sim e devemos transformar. E do ponto de vista espírita, muitas de nossas dores estão ligadas à lei de causa e efeito, como nós já tanto falamos, seja como reparações de ações passadas ou até mesmo como lições necessárias ao progresso, ou seja, expiações ou provas. O benfeitor André Luiz, no livro Missionários da Luz, comenta numa passagem muito interessante como que a dor aceita com compreensão, ou seja, a resignação, torna-se fogo sagrado que queima o orgulho e acelera o crescimento espiritual. Logo, a resignação, meus queridos amigos e amigas, não é esse aprisionamento, é essa libertação interior. Não somos vítimas indefesas, somos espíritos imortais em processo de aprendizado, até mesmo nos momentos que ainda não conseguimos entender. Portanto, nós vemos como Leon Denis nos fala que a dor é esse remédio para as imperfeições, as enfermidades da alma, porém quando aceita com resignação. Porque se nós nos revoltamos, criamos novos problemas a partir daqueles problemas que são como o remédio para nós. Lembremos sempre do nosso querido mestre, amigo, irmão mais velho, Jesus, e tudo que ele nos ensinou através das suas falas, através das suas ações sobre a resignação,
principalmente naquele momento tão fatídico, na caminhada ao Calvário, quando ele carregava a cruz em silêncio, quando ele se resignou perante as leis mesquinhas e errôneas do tempo, quando ele mostrou toda a sua força espiritual através da resignação perante as injustiças que foram feitas, toda a sua crucificação, toda a forma com que eles lidaram com o Mestre, que foi vilipendiado, foi maltratado, injuriado, tudo isso o Mestre aceitou com resignação, nos dando o exemplo maior, mais uma vez, dessa virtude, dessa aceitação com o pensamento em Deus. Um outro autor do Espiritismo, chamado Leon Denis, no livro Depois da Morte, vai falar que a dor, sob as suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Deixemos claro, então, que resignação não é abrir mão do seu poder interior, não é desistir, não é cruzar os braços e deixar que o mal se propague, não é aceitar injustiças, abusos, não é anular a dignidade de ninguém. Resignar-se é ter a serenidade, mesmo no caos, porque se confia na sabedoria divina. A resignação é essa ponte luminosa entre o sofrimento e a paz. Nas famosas bem-aventuranças, uma delas que o Mestre menciona é: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O Mestre estava comentando também aqui sobre a resignação, mas muitos interpretam erroneamente essa passagem achando que o Mestre está falando para sermos felizes durante a aflição ou no curso da aflição pela aflição em si. Só que o Mestre foi muito mais profundo. Vejamos que ele fala que os aflitos serão consolados no tempo futuro, ou seja, depois da aflição. Ele não falou bem-aventurados os aflitos, sintam-se felizes enquanto vocês estão sofrendo. Até porque, se nós olhássemos com o olho espiritual, nós veríamos que esse sofrimento nos trará, entre aspas, a felicidade, quando colocarmos a fé ao nosso lado e entendermos que este sofrimento, esta aflição, é um instrumento de aperfeiçoamento do nosso espírito, seja pela expiação ou por uma prova também. Sabemos que o sofrimento sozinho, ele não gera o progresso necessariamente. Essas aflições, elas são experiências, essas dores são coisas que acontecem conosco, e a resignação diz respeito a como que nós lidamos e entendemos e confiamos nesse processo. E aí nós podemos pensar, como que eu posso cultivar a resignação então no meu dia a dia? Trouxe aqui 4 práticas. Primeiro, orar com propósito. Então, quando nós enfrentamos provas, oremos não apenas pedindo a solução, como nós fazemos muitas vezes, vamos ser sinceros, mas pedimos então força para compreender e para suportar com dignidade tudo aquilo que nós não conseguimos alterar. A reflexão em silêncio eu trouxe como ponto número 2 aqui. Aceitar o que não pode ser mudado hoje, enquanto nós semeamos com fé o amanhã. Número 3, evitar comparações. Cada espírito tem o seu próprio caminho, como nós sempre falamos aqui no nosso podcast. Comparar as nossas dores com as dos outros e como os outros lidam com elas também pode gerar revolta. Confie na jornada da sua alma, confie na justiça divina de que tudo tem um porquê. E número 4, fazer o bem possível. Resignação não é essa estagnação, é continuar servindo, amando, aprendendo, mesmo carregando a cruz nos ombros, como nosso Mestre querido tanto nos mostrou. Queridos amigos, queridas amigas, a resignação não faz barulho, não recebe aplausos, mas é uma das formas mais nobres de coragem espiritual. É a força de dizer: eu ainda não entendo, mas confio.
Estou sofrendo, mas não me revolto. Não sei como será, mas sigo com Deus. Que possamos aprender então com o Mestre Jesus, que no momento mais difícil declarou: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Chegamos ao final de mais um episódio, meus queridos amigos e queridas amigas. Muito obrigado por estar comigo nesse episódio do podcast Companheiro Espírita. Como sempre, se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe ela com alguém que esteja atravessando um momento difícil e que precise um pouquinho dessa luz de consolo e esperança. Voltamos na próxima segunda-feira com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Até lá, que a paz guie seu coração e que a resignação fortaleça sua alma. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.